Qual seria então a outra opção para eu dominar essa função? Eu também estudar, né, a respeito desses dois valores aqui, os coeficientes da função do primeiro grau. São sempre dois, o A e o B. A função é tão importante que eles botaram até um nome para esses coeficientes. O A, ele é chamado de coeficiente angular, né? Ou também pode ser chamado de taxa de variação do gráfico, né? Porque nós acabamos de ver que é o A, o crescimento aqui da função, não é isso? Né? Então, eu posso relacionar esse A com a inclinação do gráfico. Vamos provar, né? Imagine que seja dado no gráfico, igual foi naquela prova da UF, em que ele te deu 2 pontos, só que o gráfico sendo uma reta, né? O exercício vem com essa informação, o ponto x1, y1 e o ponto x0, y0, 2 pontos conhecidos da reta. Ora, se isso aqui é uma reta que passa por esses 2 pontos, qual seria a expressão da reta? AX mais B. E agora o senhor pode dizer y igual a AX mais B. Se essa expressão é válida para todos os pontos da reta, eu posso pegar esses 2 pontos e substituir, que é uma expressão válida para qualquer ponto. Então, quando eu substituir esse ponto aqui, ó, vou pegar o y1 e vai ficar ax1 mais b. Substituir esse ponto na expressão. Faça a mesma coisa com outro ponto. Vai ficar y0, ax0 mais b. E tenho ali, né, 2 equações com 2 incógnitas, o a e o b. Se subtrairmos uma equação da outra, fica o quê? y1 menos y0, né? ax1 menos ax0. Posso colocar em evidência x1 menos x0, b menos b, 0. Concorda? Passando esse fator para cá, relacionei o A, y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. y1 menos y0. Como é que fica isso aqui no gráfico? y1, tudo isso. y0, isso aqui, y1 menos y0 seria essa diferença que eu poderia chamar de delta y. O y1 menos y0. x1 é tudo isso, x0 isso aqui. x1 menos x0 posso chamar de delta x. E por isso que o coeficiente angular é chamado de taxa de variação. O que é taxa de variação? Porque ele relaciona a variação do y com a variação do x. Então, o coeficiente angular, ele sempre representa a variação do y, delta y dividido por delta x. Mas se você olhar aqui nessa figura, que figura geométrica é essa aqui? Não é um triângulo? Sempre retângulo? Por que é retângulo? Porque delta x está sempre na horizontal, delta y na vertical. Então, ele é um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, hipotenusa cateto, cateto. Os 2 vermelhinhos aqui são catetos, concorda? O que na geometria ou na trigonometria representa um cateto dividido por outro cateto? Tangente de um ângulo. Então, quer dizer que se você enxergar aqui esse ângulo, ó, vamos chamar isso aqui de um ângulo θ, né? O que o coeficiente angular também representa? A tangente desse ângulo. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, mais uma aplicação para o coeficiente angular, ele representa a tangente do ângulo θ. E esse θ que está aqui é a mesma coisa que este aqui, concorda? Pela geometria. Né? Você não podia ver 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, e esse ângulo é correspondente a esse. Então, o A, que é a tangente
de θ, eu posso dizer que θ é o quê? O ângulo que a reta forma com o eixo x, né? Então, com esta propriedade do coeficiente angular, de ser a tangente do ângulo θ, digo que θ é o ângulo entre a reta e o eixo x, no sentido trigonométrico. Então, na função do primeiro grau, que só tem esses coeficientes, o gráfico é uma reta, e esse número que fica aqui tem grande aplicação. Esse número aqui pode me relacionar a variação do y com a variação do x, e também vai me dizer a inclinação que a reta forma com o eixo x. Como é que podemos diferenciar essa reta dessa, né? Então, qual é a diferença clássica? Essa reta corta o eixo x num ângulo agudo. Essa outra reta corta o eixo x num ângulo obtuso. E quem vai me dizer se o ângulo é agudo ou obtuso? O A. O A não é a tangente do ângulo. Ângulo agudo tem tangentes positiva. Ângulo obtuso tem tangente negativa. Então, toda vez que o A for positivo, a reta tem esse tipo de inclinação. Toda vez que o A for negativo, a reta tem esse. Sendo aqui chamado de função crescente e aqui sendo chamado de função decrescente.